Então, boa noite, gente. Prazer ter vocês aqui em mais uma palestra da ESB, mais uma palestra aí que ocorre graças aí ao esforço do Marcos, do João, que muito empenhados aí na realização das nossas palestras. Hoje a gente tem uma convidada, a Rosana, mas antes da Rosana, vamos fazer uma pequena apresentação da ESB. Bem, como a maioria de vocês sabem, a ESB é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira. A ESB começou em 2016 com nossos encontros de ex-alunos na escola, com a ideia inicial do Felipe Caloca, que está conosco, da gente devolver à sociedade parte daquilo que a gente obteve no nosso período de Senai. E aí começamos a conversar, na verdade, em final de 2015, ao longo de 2016, nós estruturamos a ESB de forma bastante correta, desenhamos um estatuto, fizemos alguns benchmarkings aí com outras associações de ex-alunos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, e começamos oficialmente a associação no final de 2016. Estamos completando o nosso 4º ano agora de constituição efetiva da ESB. Perdão. Aqui, alguns dos programas da ESB. Esse nosso programa de palestras é um programa que foi desenvolvido por nós para aumentar nosso networking, atualizar a nossa comunidade de alunos e ex-alunos, e a gente começou o programa trabalhando em palestras bastante técnicas e acabamos abrindo isso também para a área de gestão, para a área de comportamento, e hoje a gente convive aí com as palestras técnicas, com foco na indústria 4.0, em automação, e também nas palestras de gestão e habilidades comportamentais. O outro programa da ESB é o programa do Jovem Aprendiz, que hoje nós temos 2 dos jovens aqui conosco. O programa do Jovem Aprendiz é talvez o principal programa da ESB no intuito de devolver. É o programa onde nós auxiliamos jovens de São Paulo a ingressar nas escolas do Senai, hoje, sobretudo, na Escola Suíço Brasileira e na Ari Torres, ambas em Santo Amaro. O programa, além do apoio para o ingresso na escola, tem parceria com empresas para a contratação dos jovens como aprendizes e tem um programa de mentoria também dos ex-alunos e outros associados da ESB para apoiar os garotos durante a sua formação. Aí tem algumas imagens, aqui a recepção de uma das turmas no início do ano, antes da pandemia ainda. Outro programa é o programa de apoio às instituições de saúde. O nosso apoio mais efetivo é a nossa parceria com a ACD, a parceria que tem surtido muitos efeitos, aí, um resultado bastante positivo. Para quem não sabe, a ACD produz próteses e órteses em 2 oficinas em São Paulo, e a gente apoia a ACD em termos técnicos e de gestão para que eles possam aprimorar seus processos produtivos. O Flávio, que está conosco, é o coordenador deste programa. Também, durante a pandemia, nós tivemos uma ação coordenada pelo João, onde a empresa do João, na verdade, começou produzindo as estruturas de apoio para as face shields através de manufatura aditiva. Depois a gente ampliou essa ação, arrecadamos fundos para construir uma ferramenta para a ACD também. Isso começou com o apoio à ACD e depois se ampliou. Nós apoiamos várias instituições nesse sentido aí, mais de 70 instituições e mais de 7.000 face shields foram doados. Foi um primeiro programa onde a gente contou com recursos não só de associados, mas também com outros doadores que nos acompanharam. Claro que a gente tem uma parceria muito forte com o Senai, nossa razão de existir, tanto com o Ari Torres, com o Suíço e também com outras escolas, e a gente tem trabalhado junto à nossa comunidade para promover e tentar apoiar aí as ações do Senai em diferentes frentes, inclusive através da intermediação de doação de equipamentos, não só doação, mas também comodatos. Temos aqui alguns exemplos. Temos também o nosso lado financeiro. A ESB precisa de recurso, então a gente
faz alguns eventos. Esse ano isso foi prejudicado, mas a gente já tem 2 feijoadas anuais que já tiveram aí 3 edições cada uma. Esse ano, infelizmente, não pudemos fazê-las, mas, enfim, precisamos de recurso, como eu falei, então tem várias formas de nos apoiar, se associando à ESB, patrocinando nossos projetos, disponibilizando o seu tempo, divulgando nossas ações, enfim, tem aqui o nosso site, o nosso contato, para quem tiver disponibilidade, a ajuda é sempre muito bem-vinda. Nós precisamos de voluntários para os programas de mentoria, precisamos de voluntários para tocar os nossos programas de uma forma geral. Enfim, acho que o objetivo era só fazer uma introdução rápida e apresentar a Rosana, que toca daqui para frente. Rosana é uma amiga nova, mas já muito querida, e aceitou esse convite para fazer essa apresentação aqui para a nossa comunidade. Obrigado, Rosana. Só para nos organizarmos, se vocês quiserem fazer perguntas através do chat, podem fazê-las. A Rosana faz a apresentação e, ao final, também teremos um tempo para interação, para perguntas abertas aí para todos, ok? Vamos lá, Rosana, obrigado. Vamos lá, então. Vou dividir a tela e já falo com vocês, então. Vamos lá. Vocês conseguem ver já? Sim, já está dando para ver. Bom, então, gente, boa noite, né? Uma excelente noite para todos vocês. Pessoas guerreiras, porque estão aqui online nessa noite e dando a honra, né, do seu tempo. É um bem tão precioso e raro hoje em dia, né? E eu digo guerreiras porque as pessoas, nós estamos há 9 meses com a nossa rotina alterada, vivendo a telinha, né? E as pessoas estão se dizendo um pouco cansadas, mas a gente fica cansado mesmo, porque uma mudança de comportamento gera em nós um desgaste de energia, até que ele se torne um hábito. Então, vai se tornar um hábito daqui a pouquinho, mas enquanto não, dói um pouco essa mudança. Claro que a vida online não vai substituir a nossa vida, né, presencial, pessoal, nem nos negócios e nem na vida pessoal. A gente precisa de gente para ser gente, né? Mas muito obrigada, a presença de todos. E eu quero agradecer também à ESB, aos presidentes Marco Antônio Gianesi e também Felipe Caloca, e ao diretor de marketing Marcos Augusto Franco, pela confiança em mim, né, nesta noite. Quero agradecer meu amigo Cláudio de Oliveira, que me convidou. Cláudio, eu vou dar o meu melhor para honrar esse convite, viu? E parabéns à ESB, porque essa missão tão bonita de devolver para o universo aquilo que eles ganharam, receberam, né? E falando em missão, eu quero, então, falar rapidamente do meu propósito. Como mentora de carreira, meu propósito é inspirar profissionais a ter vontade de agir rumo a um sucesso na vida pessoal e profissional. E como palestrante, o meu propósito é tornar as empresas mais competitivas através de palestras que possam inspirar os colaboradores a buscarem desenvolvimento, um melhor desempenho. Em todas as profissões que a gente tem, que existem, nós temos que nos relacionar. Relacionar para vender alguma coisa, seja uma ideia, um serviço, um produto. E nós encontramos no mundo pessoas intelectualmente desenvolvidas. Hoje é muito comum a gente encontrar pessoas técnicas muito bem estabelecidas, experientes e com muito conhecimento. Hoje é comum. O que está faltando é gentileza. Nem todo mundo tem gentileza nos tratos. E por que eu estou falando isso? Para dar início a essa conversa, que é o tema da palestra, que é pensamento e o resultado dos negócios. Então, as pessoas precisam aprender a serem mais gentis, e isso também é possível. Nós vimos, na pandemia, uma evolução gigantesca de muitos negócios. Não vamos falar aqui dos pontos negativos da pandemia, vamos mostrar os positivos para os mundos corporativos.
Então, evolução e novidades surgiram. Muita expansão de empresas, novas filiais, franquias, mix de produtos diversificados surgiram, novas formas de vender, diferentes canais de distribuição dos produtos e novos negócios, novos nichos surgiram também. E sem falar na revolução que foi dentro de nós mesmos, das nossas vidas e dos nossos relacionamentos, né? Mas que tipo de empresas é que expandiram nessa pandemia? As empresas competitivas é que expandiram nessa pandemia. Por quê? O que é uma empresa competitiva que expandiu? A empresa competitiva, ela está sempre crescendo no mercado. Uma empresa competitiva, ela tem clientes satisfeitos, pelo menos a maioria. Uma empresa competitiva, ela atende o que o cliente realmente valoriza. É um pouco mais do que aquilo que está no contrato. Uma empresa competitiva, ela planeja e ela foca rumo ao resultado estabelecido. A empresa competitiva tem metas arrojadas, trabalha com bastante motivação para alcançar essas metas. A empresa competitiva sabe liderar a equipe e enfrenta desafios diversificados e arrojados. Ela é congruente no que fala e no que faz. A empresa competitiva, ela transmite confiança para o mercado. E aqui, a empresa competitiva tem gente de alta performance e gente gentil. E aqui é o assunto dessa noite. Gente de alta performance e gentil. Uma pesquisa do Sebrae, em 2018, eles entrevistaram 1.700 pessoas, empresários, que enfrentaram dificuldades no primeiro ano de seus negócios. Desses 1.700 pessoas, 70% enfrentaram dificuldade, sim, e a maioria apontou que a dificuldade grande no primeiro ano de negócio foi formar uma carteira de clientes. Outra pesquisa do Sebrae também, mas aí com 526 pessoas, empresários, eles entrevistaram essas pessoas que tiveram insucesso com seus negócios, que faliram, fecharam as portas. E o principal motivo foi falta de capital e lucro. Mas também chama atenção a falta de clientes. Olha só que tem em terceiro lugar aí, com 9%. Mas quem é que traz lucro para as empresas? Quem é que conquista e mantém novos clientes e os clientes atuais? Gente que tem alta performance e gente gentil. Mas o que é alta performance? É alto desempenho. No dicionário, a gente vê a palavra de origem inglesa, que é performance, é realizar, é completar e executar. Quando a gente fala no mundo do automóvel, né, no mundo automotivo, nós dizemos que alta performance, tem um carro que tem performance, boa performance, ele é capaz de alcançar um resultado desejado com eficiência. Agora, a pessoa de alta performance dentro das organizações, ela tem competência para alavancar o local de trabalho onde ela está. Ela é altamente motivada e está disposta a melhorar constantemente e a buscar objetivos ousados. Ela também tem uma mentalidade e um comportamento gentil. E é voltado para o sucesso e para o crescimento. E é bem mais do que só técnicas e resultados. A alta performance é autoliderança, é automotivação, é gentileza. A automotivação ela é construída com autodomínio, com segurança e força interior. A automotivação é construída com otimismo. E isso tudo leva as pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Porque cada pessoa age no mundo com as suas próprias vontades. Não tem como você mudar o padrão de comportamento de ninguém. Não tem como você fazer a pessoa fazer. Depende dela a mudança. Não adianta só investir em técnica de atendimento e liderança sem antes ou junto inspirar mudança no padrão mental.
dos colaboradores, das pessoas, dos líderes. Essa mudança de padrão mental é que pode mudar o comportamento dessas pessoas. As empresas competitivas, que se mantêm no mercado e expandem, elas têm pessoas com comportamento diferenciado. E esse comportamento, ele contamina os outros. E isso é que estabelece uma cultura de atendimento gentil, seja qualquer for o negócio da sua empresa, ou o setor que nós estamos. A revista Veja Exame, em 2019, ela apontou em uma pesquisa que 80% dos colaboradores estão desmotivados. 80%, gente, é muita coisa, porque de 10 colaboradores, 8 não estão bem. Então, eles não estão produzindo, eles não estão gerando lucro, eles não estão atendendo bem. A revista Você S.A., no mesmo ano, também lançou uma pesquisa dizendo que, das pessoas demitidas, 87% foi motivo de comportamento. Ninguém é metade carreira e metade humano. Para ser um profissional melhor, a gente tem que ser um ser humano melhor. E as empresas são feitas de pessoas. E as pessoas tomam decisões e fazem escolhas. A ciência comprova que nós decidimos e fazemos escolhas embasados em nossas emoções e não em nossas razões, como muitos de nós acreditamos. Então, estamos correndo risco, porque se as empresas, elas têm pessoas que são emoções ambulantes e tomam decisões e fazem escolhas embasadas nessas emoções, as empresas correm um certo risco, porque as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, né? E o emocional é o ponto fraco das pessoas em seus comportamentos. Só para a gente registrar aqui, esse psiquiatra, Mauro Maldonato, ele é um italiano, e ele comprovou que o ser humano, ele realmente toma decisões embasadas em suas emoções. Ele até deixa essa frase, que o homem não é uma máquina pensante, ele é uma máquina emocional que pensa. O Pedro Calabres, ele é um neurocientista, e ele fez uma palestra de mais de 2 horas para líderes de grandes empresas, e ele disse, nessa palestra, também ele comprova que a gente toma decisão embasada em emoções. Então, gente, o ser humano, ele é movido às emoções. E quanto mais ele aprende a controlar o comportamento que é gerado dessas emoções, mais ele consegue ter sucesso e equilíbrio na vida pessoal e na profissional. A inteligência emocional sempre foi falada, há muitos anos já é trabalhada dentro das organizações, porque é a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. Quando a gente consegue reconhecer e controlar alguns dos nossos comportamentos, a gente entende melhor o outro também. E o que rege as nossas emoções? De onde vem? Os nossos pensamentos. Os pensamentos que nós temos, eles regem, eles originam, criam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Sentimento, pessoal, é quando a gente toma consciência de uma emoção. Então, assim, pensamentos geram emoções, e essas emoções vão gerar em nós os comportamentos. Os nossos comportamentos são nossas ações, as nossas palavras. E esses comportamentos vão gerar na nossa vida os nossos resultados, se são de sucessos ou não. Esses resultados vão, de novo, gerar novos pensamentos em nós. Se forem resultados bons, positivos, a gente vai pensar melhor e vai estar mais empolgado para continuar. Se for resultado negativo, os nossos pensamentos automaticamente serão também de pouca energia. Então, gente, tudo inicia com um pensamento e termina em um resultado. Eu vou dar um exemplo aqui prático para a gente entender esse mecanismo do nosso cérebro, do nosso comportamento. Vamos usar um pensamento negativo. Então, vamos nos colocar uma pessoa que na crise, na pandemia, no começo da pandemia, ela começou a reclamar do negócio dela. Porque não vai ter jeito, porque vai quebrar, porque eu não tenho dinheiro, não tenho como manter, eu vou esperar a crise passar. Com esses pensamentos, quais as emoções que essa pessoa vai ter? Emoções de raiva, de tristeza, de medo.
E qual comportamento que vem com essas emoções? De incapacidade, de insegurança, de fraqueza, reclamação, perda de energia. E que resultado essa pessoa vai ter? Mais do mesmo. É a lei da ação e reação de Newton. Joga uma bolinha de tênis na parede, ela volta para você na mesma intensidade que você jogou. É a mesma coisa aqui. Então, o resultado vai ser nulo, nada. Agora, se a gente pegar a pandemia de novo, e a gente pensar assim, o globo terrestre inteiro está sofrendo e sofreu os efeitos desta pandemia. Eu sou parte dessa história. Então, já que eu estou nisso, o que eu posso fazer para mim e para os meus, para que a gente possa amenizar os efeitos? Com um pensamento desse, quais as emoções que vão acontecer nessa pessoa? Emoções de força, de vontade, de garra, emoções de muita energia. E qual o comportamento que vem com essas emoções? De reunir, de criar, de negociar, de aprender mais, cuidar mais do cliente, quem sabe gerar novos. E quais são os resultados com esse comportamento? Mais do mesmo, de novo, ação e reação. Vai ser o quê? Vai aparecer com certeza resultados positivos, novas soluções, novos canais de distribuição, novos clientes. Então, gente, só para exemplificar que os nossos pensamentos, eles comandam a nossa vida pessoal e a nossa vida também nos negócios. Pensamentos a gente altera, as emoções a gente pode observar, os comportamentos a gente controla e os resultados a gente vai sentir, o efeito em nós e nos outros. Reflete o seu estado emocional, como é que está, ajusta seus pensamentos depois que refletir as emoções, dirige com inteligência suas energias, controla, que aí você vai visionar e com certeza vai ter frutos. O que compõe o resultado de uma empresa é a somatória de cada pensamento, de cada comportamento e de cada pessoa que está lá dentro. O pensamento e a ação juntos, pensou, agiu, vai gerar resultado. Esse pensamento e essa ação, eles podem ser bons ou não. Se forem vis, eles vão aprisionar. E serão pensamentos que podemos chamar de carcereiros do destino. Agora, se a gente pensar e agir, se isso for nobre, vai libertar. Podemos chamar de anjos da liberdade. Como é que estão os seus pensamentos? Carcereiros do destino ou anjos da liberdade? Pensamentos são como plantas, que elas não apareceriam se não fossem as sementinhas. Cada ato de um homem brota de sementinhas, de um pensamento. Um pensamento não pode se manter escondido. A gente acha que sim. Mas a vida traz, ela mostra. Porque ele se concretiza, ele se manifesta na nossa vida. Um pensamento impuro sobre algo, alguém, ele vai trazer situação triste para nós. E, ao mesmo passo que se já pensamentos de alegria, se tivermos alegria, vai cristalizar em nós, na nossa vida, momentos de alegria, momentos felizes. Vou dar exemplo aqui. Por exemplo, se a gente tiver pensamento de medo, dúvida, indecisão, quais são os hábitos que a gente vai ter? Hábitos covardes, hábitos fracos, hábitos de preguiça. E o que vai ter de resultado na nossa vida? Uma vida de dependência, de fracasso. Se a gente tiver pensamento de ódio, condenação e ficar alimentando isso, a gente vai ter hábitos de acusação e violência. E aí o nosso resultado vai ser uma vida de perseguição, de injustiça, de falta de paz. Se a gente tiver pensamento impuro, a gente vai ter hábitos nervosos, tumultuantes. E aí os resultados vão ser confusos, vão ser de situações adversas. Agora, se a gente pensar, né, tiver pensamentos puros, nossos hábitos vão ser de autocontrole, de moderação, e a gente vai ter de resultado uma vida de mais paz, de mais repouso, tranquilidade. Se a gente tiver pensamento de coragem, de autoconfiança, de decisão, os hábitos vão ser mais saudáveis.
E os resultados vão ser de mais êxito, de mais abundância, de mais prosperidade, liberdade. Se a gente tiver pensamentos amáveis e de perdão, a gente vai ter hábitos de gentileza. E a gente vai concretizar na nossa vida resultados de uma vida mais segura, de mais duradoura, de mais prosperidade. Como estão os seus pensamentos? E como estão e são os pensamentos dos colaboradores que estão gerenciando as pessoas da sua empresa? Você tem frequentemente tido raiva, medo e tristeza? Às vezes, você se pergunta, por que essa situação sempre se repete comigo? Por que tudo é difícil para mim? Por que vejo as pessoas tendo sucesso e eu não consigo? Por que eu tenho tudo o que eu quero e eu mesmo assim não sou feliz? Se os meus resultados, eles são consequência desses meus pensamentos, e esses meus resultados, eles não estão como eu gostaria, então há, com certeza, negatividades nos meus pensamentos. O livro Poder do Agora, ele comprova e mostra que 80% dos nossos pensamentos diários são negativos. 80% a gente pensa negativo. E todo ser humano tende a ser mais negativo que positivo, a maioria. E olha só, um exemplo aqui de como a gente realmente gosta e tende a ser mais negativo. Notícias. As notícias de desgraças, elas vendem mais, porque a gente compra, a gente lê mais. E a gente lê mais porque nos atrai mais. Tem uma pesquisa que foi feita pela revista científica, essa Proceedings of the National Academy of Sciences, e a pesquisa da BBC News, de 2019, elas fizeram uma pesquisa com 17 países apontando que isso é global, essa tendência ao negativo é global, e as pessoas prestam mais atenção nas notícias negativas. E olha só, o Brasil é o país que tem mais evidências desse comportamento. Mas está tudo bem, gente. Isso é normal do ser humano. E por quê? Porque é instintivo em nós. Nós não controlamos a negatividade. Isso acontece por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro, o cérebro dos mamíferos, tem um sistema chamado sistema límbico e é a unidade responsável por emoções e comportamento. Essa parte do nosso cérebro, ela se originou pela emergência daqueles mamíferos antigos de se defenderem. Os homens das cavernas é um exemplo. Eles, para saírem das cavernas, eles tinham que se preparar, porque eles poderiam sofrer um ataque. Então, eles já saíam da caverna negativos, apreensivos e prontos para correr, prontos para atacar. Quem sobreviveu nessa época foram os homens que realmente estavam preparados, porque aqueles que ficavam olhando os pássaros e as borboletas, com certeza foram devorados por leões. Então, gente, é comum do ser humano, nós somos ainda seres que buscam segurança todos os dias da nossa vida. Sempre que a gente se sente ameaçado, o sistema límbico, esse sistema arcaico nosso da defesa, ele é ativado em nós. E é por isso que a gente pensa primeiro no ruim, em tudo que vai acontecer conosco, seja uma mudança que a gente vê que é boa ou não, a gente sente medo. A gente tem pensamentos ruins, sim, porque nós precisamos primeiro nos proteger. E por isso que a gente é negativo. Então, isso é instintivo, e o que é instintivo a gente tem que conhecer, trazer para a consciência, e a gente pode mudar, sim. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para não deixar essa negatividade que é comum dos seres humanos afetar os resultados da nossa vida. Não importa que estado a gente esteja, não importa como a gente está hoje, a gente pode mudar o resultado da nossa vida, a gente pode mudar algumas áreas da nossa vida. E não é minha opinião pessoal, isso é convicção embasada na ciência. Se a gente mudar o padrão dos nossos pensamentos, nós vamos mudar os resultados da área que a gente quiser na nossa vida. E é a única coisa que a gente controla na nossa vida são os nossos pensamentos.
É a única coisa. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar a economia do país, a gente quer controlar as nossas finanças, a gente quer controlar os nossos colaboradores, a gente quer controlar os nossos filhos, né, a nossa família, mas esse controle a gente não tem. O único na vida são os pensamentos. A gente só controla o que vem dos pensamentos, que são ali as emoções e os comportamentos. Então, controla seus pensamentos. Porque se concentrar naquilo que a gente não controla, vai trazer negatividade. Porque vai dar depressão. Porque vai trazer frustração. No mundo dos negócios, além das técnicas, os líderes têm que controlar também os seus pensamentos, para poder orientar os outros. Os líderes têm que gerenciar suas emoções, para poder inspirar também os outros. E como é que eu controlo esses meus pensamentos negativos, então? Tendo consciência de cada um deles. Porque é impossível a gente mudar ou controlar aquilo que a gente não tem consciência. Então, gente, no mundo dos negócios, né, cada indivíduo, cada colaborador, ele tem seus pensamentos próprios, suas próprias emoções, ele vai ter seus próprios resultados. E aí um profissional vai conseguir apoiar para que isso se desenrole. Agora, a partir daqui, eu vou contar para vocês o que nós aqui podemos fazer no nosso dia a dia para a gente melhorar um pouco esses nossos resultados e um pouco os pensamentos negativos que influenciam tanto. Este senhor, Eric Berne, ele é um psiquiatra canadense e ele veio com uma teoria das emoções básicas dos seres humanos, que são 5 emoções básicas dos seres humanos. Essa teoria dele é aceita pela maioria das academias do mundo todo. Ele diz que o que acontece externamente a nós, através dos nossos 5 sentidos, é que nos fazem sentir algumas reviravoltas dentro da gente. Ele diz que nós temos 5 emoções básicas, e são elas a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e também o afeto. Essas são as 5 emoções básicas que nós temos, que são instintivas e que essas nós não controlamos. Essas vêm conosco, nós vamos sentir de qualquer jeito, quer queira ou quer não. A diferença nós vamos fazer é como nós vamos reagir a cada uma delas. E aqui a gente vai falar um pouquinho, então, de cada uma. A raiva. Quando a gente sente raiva, que é incontrolável, vamos sentir e ponto. A gente tem uma raiva por quê? Porque a gente sente que tem um obstáculo intransponível na nossa vida, na nossa situação naquele momento. Então, para a gente tentar controlar esse sentimento que vem da raiva, é se perguntar, é um obstáculo mesmo? Eu estou sentindo raiva de tal coisa. Esta tal coisa é um obstáculo mesmo? Ou eu consigo dar um jeito, eu consigo pensar e eu consigo resolver? Enquanto a gente está fazendo essas perguntinhas, a nossa razão já dominou a emoção e com certeza o comportamento vai ser outro, diferentemente se a gente já sentir raiva e agir. E quando a gente sente raiva, a nossa conduta é de agressão ou de superação. Ou a gente vai agredir ou vai superar essa raiva. Outra emoção que é instintiva é o medo. Sentimos medo e vamos sentir sempre. Mas que pergunta a gente faz? Por que a gente sente medo? Porque a gente sente que está em perigo. A nossa vida está em perigo. Então, quando a gente sentir medo, a gente pode se perguntar, eu estou em perigo por quê? Eu estou realmente em perigo? Ou é ilusão? Eu estou empregado, mas eu tenho medo de perder o emprego. Eu realmente vou perder o emprego? Isso é fato? Já é concreto? Ou eu tenho algo que eu possa fazer para isso amenizar? Quando a gente tem medo, gente, ou a gente foge, ou a gente vai lutar. Então, vamos lutar. Outra emoção é a tristeza. Vamos sentir e ponto final. O que a gente pergunta quando a gente se sente triste? A gente se sente triste porque a gente tem a sensação que perdeu alguma coisa. Todas as vezes que a gente sente tristeza, a gente sente que perdeu algo. E a gente pode se perguntar, o que eu perdi com a situação? Ok, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com os meus filhos. O que eu perdi? Qual a sensação que está me dando aqui de perda? Ok, eu perdi a harmonia. Mas isso eu posso consertar. Eu vou resolver.
Então, quando você sente tristeza, ou você paralisa e para tudo e não faz nada, ou você se recupera. Uma outra emoção é a alegria. Ai, que bom! Alguma emoção boa aqui, né? Então, a gente sente alegria quando a gente sente que ganhou alguma coisa, que a gente conquistou alguma coisa. Mas olha que legal. A tristeza, então, é o oposto da alegria. Então, quando eu estou sentindo tristeza, se eu pensar em algo que eu ganhei, eu posso ficar mais alegre? Sim. Se a gente, quando estiver triste, puxar na nossa memória uma situação que nós realmente ganhamos, que nós ficamos muito felizes, a gente vai amenizar essa tristeza. E a gente, quando sente alegria, a gente quer se aproximar das pessoas. A gente quer conversar, a gente quer estar junto. E a outra emoção que a gente vai sentir sempre é o afeto. A gente tem necessidade do afeto. E esse afeto é quando está faltando para você contato com pessoas. Então, o que a gente tem que fazer para amenizar essa questão do afeto? A gente tem que falar com as pessoas. A gente tem que ter uma conduta de juntar, ficar junto, fazer parte de. Então, eu vou para a minha comunidade, eu vou para o meu grupo de estudo, eu vou para a aula, eu vou trabalhar, eu vou reunir a família, né? Essas são, assim, emoções básicas que a gente é instintivo e a gente não controla, a gente só pode raciocinar em cima desses sentimentos para amenizar a nossa conduta, para que não gere negatividade no nosso dia, na nossa vida. Tem uma coisa aqui que a gente pode fazer para mandar embora os pensamentos negativos e a gente se ocupar com coisas boas, que são nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. Sabe por quê? Quem sonha, quem tem algo a conquistar e a buscar, não tem tempo para criticar, não tem tempo para julgar, para reclamar, não tem tempo de querer ser o outro ou querer ter o que o outro tem. E o que separa a gente dos nossos sonhos? Tem uma coisa que separa a gente dos nossos sonhos, e isso é comum, que é planejamento. Primeiro é ter um sonho, depois é planejar como é que a gente vai chegar lá. Então, vamos supor que eu tenho um sonho que é ter boa saúde. É um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. O que eu tenho que fazer, então, para ter boa saúde? Bom, qual que é o objetivo? Como que eu chego lá? Eu sei que eu estou acima do peso e que esse acima do peso está me judiando os joelhos ou está doendo as minhas costas. Então, eu preciso perder 10 quilos de gordura em 4 meses. Ok, então esse é meu objetivo. Como é que eu vou, quais são as ações que eu preciso fazer para chegar, para atingir esse objetivo? Bom, eu posso estabelecer várias ações. Uma delas é, por exemplo, ir à academia 3 vezes por semana, durante 4 meses, correr 15 quilômetros por semana, é um exemplo. E como é que eu organizo isso, então? Qual que é o passo a passo do dia a dia para eu conseguir alcançar esse meu sonho? Eu vou ter que planejar meu dia. Horário a horário. Quanto tempo eu vou dormir, horário que eu vou comer, que eu vou descansar, que eu vou trabalhar, que eu vou estudar e que eu vou para a academia. Isso tudo aqui é só uma ideia de como a gente tem que trabalhar para atingir aquilo que a gente quer. Para alcançar as coisas da nossa vida. Dá trabalho mesmo atingir os nossos sonhos. Mas quem não tira o foco deles, consegue. E olha, no máximo 2 sonhos. Porque não dá para ter várias coisas. A gente não consegue lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Nós temos uma quantidade de energia limitada durante o nosso dia. Então, vamos direcionar essa energia para aquilo que leva a gente a chegar onde a gente quer. Focar no que é essencial. Diga não. Vamos se afastar daquilo que não te leva aos nossos sonhos. Tudo que afasta a gente dos nossos sonhos, a gente tem que dizer não. Gastar energia naquilo que realmente compensa. Então, isso que é importante. O que é importante? Importante é eu fazer aquilo que me leva para o meu sonho. Aquilo que me distancia do meu sonho, eu não vou fazer, vou deixar para depois. Planejar o dia a dia. As pessoas superestimam o tempo, as 24 horas do dia. E a ansiedade, ela vai diminuir se a gente planejar o nosso dia. Tomar cuidado com os ladrões de tempo. Tem vários ladrões de tempo na nossa vida, mas eu quis aqui dar um realce no celular, porque esse é o maior ralo da nossa energia.
A gente perde muito tempo neste aparelhinho. Se as pessoas trabalham com o celular, ok, é trabalho, mas ainda assim tem mais coisa que trabalho ali. Ele tira nosso tempo porque, além de mídia social, a gente tem notificações, tem e-mail, tem ligações e muito mais. E é gostoso ficar ali. A gente perde muito tempo. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Facebook, dizendo que os jovens brasileiros, eles estão mais de 8 horas por dia nas mídias sociais, só nas mídias sociais. Você imagina no resto que tem ali dentro. Foco para atingir os sonhos, porque investir energia, a gente tem que investir onde leva a gente a ter coisas legais, a fazer coisas legais, a ser humanos melhores. Porque nossa energia, ela tem fim. Focar energia rumo aos sonhos traz positividade na nossa vida, traz pensamento positivo. E essa positividade nos pensamentos traz resultados na nossa vida. Este cara, ele sabia disso. Ele teve foco, ele teve sonho, ele conseguiu tirar o que não interessava para ele e ele conseguiu alcançar o que ele queria. Ele entendeu que pensamento gera comportamento que gera resultado. Steve Jobs também. Só chegou onde ele chegou, pelo foco, pelo sonho, por saber onde investir a energia dele no dia a dia, por destinar os pensamentos dele na positividade. O Nelson Mandela também. Quantos sonhos? Louise Hay, que de uma doença terminal, pela positividade dos pensamentos dela, ela conseguiu alcançar o que ela conseguiu alcançar. Inclusive, passar isso para muita gente. Nossa querida Madre Teresa, quanto sonho e quanto foco e quanta positividade nos pensamentos. Porque se não fosse essa positividade nos pensamentos dela, ela não tinha feito tanto que ela fez, não tinha deixado o legado que ela deixou. Mahatma Gandhi, também foco, ação no foco. Martin Luther King, para não ficar só nos estrangeiros, Emílio de Moraes, Abílio Diniz e Silvio Santos. Não, independe do que a gente tem de opinião a respeito dessas pessoas, o importante é a gente focar. Que eles focaram no sonho deles. Eles diziam não, e eles sabiam que o pensamento positivo gerava resultado positivo na vida deles. Eles deixarão um legado. O que difere uma pessoa da outra é a forma como ela pensa. E além de viver os nossos dias buscando e trabalhando para realizar os nossos sonhos, a gente tem muito mais coisa que a gente pode mandar embora, essa negatividade que atrapalha a gente. Saber fazer escolhas. Se for para tirar minha paz, eu não agirei. Isso tem que ser um lema na nossa vida. Tudo pela minha paz. Tudo que eu for fazer vai gerar paz, então eu faço. Se não, eu dispenso. Fazer o bem, falar o bem. Esse é outro lema que a gente pode implantar no nosso dia e pensar o bem. Pensar bem de todos, tratar todos com alegria, aprender pacientemente a descobrir o bem em todo mundo, alimentar pensamentos de paz em relação a todos. Isso é um grande desafio para nós. Mais desafios? Quando você tiver um pensamento sabotador, mude imediatamente para um pensamento de paz. Um pensamento negativo vem, lógico, 80% dos nossos pensamentos no dia são negativos, automaticamente muda para um pensamento positivo. Lembra alguma coisa positiva, foca em outra coisa. Isso é hábito que a gente cria e a gente pode criar hábito bom. Hábito de mudar o pensamento negativo para o positivo. Hábito de falar positivo, não negativo. Mais desafio, encontrar um único ponto positivo em qualquer situação adversa da nossa vida. Mas não pode mentir para a gente. Por exemplo, saí de casa apressado para o trabalho e quebrei o pé. Então agora eu vou ficar 30 dias ou 40 com os pés para cima. Ou eu vou escolher praguejar e reclamar e achar que eu sou uma azarada. Ou eu vou aproveitar, já que eu quebrei o pé e vou ficar com as pernas para cima, eu vou buscar coisas boas para eu fazer. Eu vou ler aqueles livros que estão lá empilhados, me esperando. Eu vou organizar meus e-mails, as minhas contas bancárias. Eu vou falar com as pessoas que faz tempo que eu não falo. Eu vou fazer minhas reuniões online e assim segue. Isso é achar ponto positivo nas situações adversas.
mas não pode mentir, senão não vale. A gente aprende por repetição. O nosso cérebro é assim. E ele repete, e ele cria hábito bom e ruim. Hábitos bons são difíceis, porque a gente é mais negativo, mas o hábito bom enche a gente de positividade. Exercícios, leituras e água, esse hábito bom, e a gente precisa fazer realmente esse hábito. Agora, todo dia, o que a gente mais tem e enche a gente de negatividade, a gente não percebe, são esses comportamentos agressivos e negativos. O trânsito, as brigas, a falação de mal dos outros. Cuidado com o automatismo. Pensar e agir repetidamente em alguma coisa vai se tornar inconsciente, vai ser um hábito e você não vai perceber. E vai se tornar uma pessoa negativa, amarga. Dirigir é um automatismo. Quando a gente entra no carro, quem dirige já há muito tempo, a gente não pensa mais onde vai colocar os pés, as mãos, a gente simplesmente entra no carro e sai. E a gente faz um monte de coisa enquanto dirige. Agora, reclamar pode se tornar um hábito, falar mal dos outros também é hábito, e falar mal de si mesmo vira hábito. Isso tudo deixa a gente negativo. Isso tudo é pensamento negativo que atrapalha nosso dia, nossos resultados na vida. Como assim falar mal de si mesmo? Muitas vezes a gente se pega falando, ai, como eu sou tonto. Ai, meu Deus, eu fiz aquilo, que vergonha. Não. A gente é o que é, a gente faz o que faz e dei o meu melhor. Então, assim, cuidado com esses hábitos que a gente vai formando e a gente não percebe e gera negatividade. Não tomar parte de conversações que gerem a preocupação, que gerem notícias catastróficas. Não tomar parte de conversação que fala mal dos outros, isso tudo traz só negatividade para a nossa vida, para o nosso dia. Ah, Rosana, mas eu tenho que ouvir notícia. A gente tem que se manter atualizado. Escolhe as notícias e os meios que você vai usar, então, porque isso é para o seu negócio, é para o seu dia a dia, é para você se manter informado. Mas não precisa se atentar e nem replicar notícias que não tem nada a ver para você, não vai agregar nos seus sonhos. E para de comparar os seus bastidores com o palco dos outros. A gente tem mania de fazer isso. A gente tem mania de se comparar com a história do filme, com a história do Instagram, com a imagem do Facebook. Tem muita mentirinha nesses canais. Então, a gente não pode se comparar a esses palcos que por fora tá bonito e por dentro tem muito problema. Perfeição não existe neste mundo aqui que nós estamos. Tem que parar de querer ser perfeito, porque nós somos seres vulneráveis. E quando a gente aceita isso, tudo fica mais leve e mais positivo. Podemos errar e ponto final. Só não vamos persistir naquele erro que a gente já aprendeu que não é bom. Afastar-se de pessoas negativas, porque elas vão puxando a gente para baixo, elas são âncoras, elas fixam a gente num lugar e dali a gente não sai. Então, a gente sabe quem é negativo, quem não faz bem para nós. A gente pode educadamente se afastar. Vamos parar de olhar o que nos falta. Realmente, a gente está sempre falando, eu preciso, eu tenho, eu devo. A gente precisa olhar mais, de verdade, para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente já conquistou, para aquilo que a gente é. É hora que a gente tem que focar. Isso gera positividade. Perdoar, gente. O perdão tem 3 verbos. Perdoar o outro, pedir perdão e se perdoar. Não é fácil, mas se a gente entender a palavra perdão, fica talvez um pouco mais fácil de tentar perdoar. Perdão é liberdade, perdão é inteligência, é desconexão da situação que te deixou magoado e mal. Quem perdoa e absolve é só Deus. Então, quando a gente perdoar o outro, que nos fez alguma coisa, a gente está só se desconectando daquela situação, daquela energia daquela pessoa. Perdoar não é consentir, é só se desligar. Pedir perdão é a mesma coisa.
você pede perdão e se liberta. Se o outro perdoar ou não, não é seu problema. E se perdoar, a gente tem que se perdoar pelo que a gente entendeu que fez que não era bom. Porque se a gente já entendeu que não era bom, a gente já não vai fazer de novo. Então, perdoa e toca. A gente não pode fazer um atendimento e exigir atendimento bom se a gente não sabe ser gentil, porque a gente não sabe controlar os pensamentos. A gente não pode pedir prioridade, dar prioridade, se a gente não tem foco, não tem propósito. A gente não pode pedir liderança e ser líder se a gente não tem autocontrole e autoconfiança. A gente não pode motivar e nem pedir que motivem se a gente não conseguir se motivar. A gente também não pode pedir empatia se a gente não reconhece as nossas próprias emoções. A gente não pode pedir trabalhar em equipe e trabalhar em equipe se a gente fala mal dos outros. Não dá também para delegar se a gente não confiar na gente, se a gente não confiar em nós mesmos. E também não dá para pedir ser influente se a gente não for exemplo. Por tudo isso, gente, não adianta só treinar com técnica, sem antes as pessoas mudarem os próprios modos de pensar e de agir. Eu li pelo menos 9 literaturas, estrangeiras e brasileiras, e a maioria delas ali, elas chegam nessa conclusão, que nós somos dotados de força, de inteligência e de amor. Nós somos senhores dos nossos pensamentos, dos nossos resultados, e somos senhores da nossa história. E a primeira premissa que eu quero deixar aqui, para todo mundo, é que a gente faça para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. E a segunda premissa é que a gente tenha paciência conosco, com nós mesmos, e paciência com as outras pessoas. Porque a vida é uma escada. E estão atrás de nós, nos degraus de baixo, aquelas pessoas que ainda estão aprendendo aquilo que a gente já aprendeu. E estão na frente de nós, nos degraus de cima, aquelas pessoas que já aprenderam mais que nós, são mais sábias que nós. E nós temos que mirar nelas e ir subindo esses degraus da evolução. Porque ali a gente vai ter, gente, com mais paciência, a gente vai conseguir mais positividade, mais gentileza e mais resultado. E uma coisa que também é a última que eu vou dizer para vocês, dentre tantas que pode gerar positividade na gente, é o agradecimento. A gratidão é um presente para a alma e para a mente. A gratidão, ela traz para a gente a maior das positividades. Quando a gente se sentir triste, se sentir deprimido, a gente pode fazer um exercício também, fechar os olhos e imaginar 3 pessoas, o sorriso dessas 3 pessoas que nos ajudaram, que nos ajudam e que sempre estão ao nosso lado, e imaginar elas ali perto da gente, agradecer o tanto que elas fazem por nós e fizeram por nós. Só esse ato de fechar os olhos e imaginar essas pessoas que são importantes para nós, a gente já vai gerar certa positividade na nossa vida. E eu vou aproveitar, falando da gratidão, para agradecer vocês, do fundo do meu coração, essa atenção, essa educação que vocês tiveram, esse convite do meu amigo Cláudio, do fundo do meu coração, muito obrigada pela paciência e pela gentileza de vocês nessa noite. Rosana, excelente. Nossa, a gente fica aqui pensando, né, por onde eu começo, porque são tantas sugestões e tantas dicas, mas por onde eu começo? Eu começo pelo Felipe. Felipe, por favor. Primeiro, gostaria de agradecer a Rosana por essa aula, por esse aprendizado que a gente teve e realmente aprendi muita coisa. A gente sempre aprende e eu acho que, assim, eu vou somar a palestra que a gente teve há 15 dias atrás com o Ribeiro, que está assistindo a sua palestra, com a sua palestra e dar um resumo assim do que eu consigo perceber. O Ribeiro falou muito do amor. Então, assim,
é complemento e é muito parecido com as emoções e sentimentos que você colocou para a gente. Eu queria pedir para todos que estão participando aqui pensarem bem sobre o que a Rosana colocou para a gente, que vem muito de encontro com o trabalho que a ESB vem fazendo, sabe? Dos pensamentos, eu diria que quem está lá na ESB participando tem os pensamentos mais puros. Dentro das emoções que você colocou para a gente, as 5 emoções básicas, eu acho que a alegria que faz a gente se aproximar dos outros e o afeto que a gente tem ganho dos participantes desse grupo, cada dia mais, traz o facilitador da gente concretizar os objetivos, os sonhos que você colocou para a gente, que foram planejados, e alguns nem foram planejados, mas a gente acaba sempre focando em fazer as coisas legais, e a ESB tem permitido. Então, assim, fica a dica aí para quem está assistindo a palestra, se quiser ter hábitos bons, como você colocou, vir participar com a gente da ESB, que pode claramente melhorar a sua vida, viu? Em tudo que você colocou aí, eu acho que é um grande facilitador, né? Eu agradeço em nome de todos da ESB, obrigado, Cláudio, por permitir eu falar um pouco aqui, e agradeço a todos que estão participando. Obrigado, viu, Rosana? Obrigada a vocês. Prazer. Fala aí, Cláudio. Gente, pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para a Rosana, sinta-se à vontade, abrir o microfone e fazer as perguntas, ou alguma colocação, sintam-se à vontade. O professor Heroíno falou um negócio bacana aí, professor. Está na escuta ainda? José Heroíno. Acho que ele já... O professor Heroíno falou o seguinte, escreveu aqui no chat: Rosana, parabéns, você provou que li há 25 anos. Os otimistas vivem mais que os pessimistas, pois controlam melhor suas emoções. É isso aí. Desculpa, eu não consegui ligar o microfone. Ô, Heroíno, eu roubei a sua fala, Heroíno. Mas é verdade. Não, agora ele complementa. Complementa, Heroíno, desculpe. Eu levo isso comigo há 25 anos, de pensamentos positivos, controlar ansiedades, e hoje ela provou tudo que eu penso. Eu achei muito legal. Parabéns, viu, Rosana? E obrigado, pessoal da ESB. Show de bola. Obrigada. Antes da palestra começar, o professor Espada colocou um desafio, né? Será que a Rosana é normal ou será que ela vai ser especial, né? E eu acho que aí já está respondido aí a pergunta do professor Espada, fácil, né? Bem lembrado. Bom, viu, Rosana, já que ele instigou, eu tenho o privilégio e a honra de ser amigo do Ribeiro, que é uma pessoa que eu admiro há 30 e poucos anos, e na verdade, a frequência e os conceitos que são trabalhados e que fundamentam todas as ações do Ribeiro, você contemplou muito aí, e eu queria realmente parabenizar, porque, primeiro, todos esses conceitos, para alguém que trabalha com educação profissional há 45 anos, e nós que trabalhamos, qual é o nosso sonho? Não é só ensinar tecnologia, não é só você pensar. Você colocou aí os 80 e poucos por cento, os 70 e poucos por cento de aspectos que levam à demissão de um profissional pelo comportamento. Então, para o educador, qual é o grande sonho na formação de um profissional? Eu tive a felicidade, no ano passado, de poder colocar como excelência em um projeto de educação profissional o projeto que esses jovens
estão consolidando, construindo e consolidando, que é devolver à sociedade aquilo que eles receberam. Então, o que você espera de um jovem que está na escola? Que ele tenha o seu aprendizado, a sua evolução, constitua a sua família, tenha uma contribuição à sua comunidade, ao seu país, e que seja um cidadão completo. Então, eu fico muito feliz porque, primeiro, numa noite como essa, no ano 2020, um grupo de jovens que eu conheci em 76, pode fazer as contas, está aqui reunido e convido uma pessoa que nem a Rosana para trazer a sua contribuição, o seu conhecimento, a sua reflexão, que tem uma frequência muito, muito parecida com o que eles praticam. Claro que eu brinco muito, só se gasta energia em lapidar pedras preciosas. Então, fica aqui a sua contribuição e eu fico emocionado porque aquilo que a gente sonha, essas energias positivas alinham, atraem, e o meu amigo Ribeiro está do outro lado pensando, fala, calma, Espada, isso tem mais do que você imagina. Então, de coração, parabéns, obrigado, e que essa juventude aí, que esses jovens aí continuem firmes, porque eles podem transformar muito a vida de muita gente, e o conceito devolver com certeza se consolida. Então, parabéns, Rosana, pela contribuição, pela reflexão e realmente a tua apresentação é fantástica. Parabéns aí, Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico lisonjeada por palavras tão belas vindo de uma pessoa como o senhor. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém, gente? Algum comentário? Sintam-se à vontade. Aí estamos encerrando, mas algum comentário? Sintam-se à vontade, por favor. Rosana, boa noite. Olá, boa noite. Foi muito boa a palestra, me levou de encontro a encontro com muitas coisas que a gente às vezes pratica e não pensa nisso. Então, foi um momento assertivo. Eu queria dizer o seguinte, até está falando o professor Espada, a ESB, na verdade, ele falou dos jovens de 76, eu sou da primeira turma da escola aí, e como os outros todos estão aí, ele tinha uma vida muito intensa na escola, quer dizer, no começo nós tínhamos um mês de férias, um mês de folga no meio do ano, e uns 10 dias no final do ano, e era período integral, a gente entrava de manhã, saía à tarde, e a gente convivia, tinha uma convivência tão intensa dentro da escola, o tempo todo, e criou um laço tão grande, tão forte, que é isso aí que você está vendo, formou esse time aí que está aí, está tentando colocar isso pelo mundo. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte disso, estou morando longe, não participo como deveria ou como gostaria, mas eu, na medida do possível, eu estou sempre conectado, ligando essas coisas. E a tua palestra veio coroar o trabalho que essa turma da ESB, a turma da escola vem fazendo, e isso nós aprendemos com o professor Espada, o professor Luino, o Walter, outros tantos que passaram lá, os suíços também, que a gente eram firmes e rigorosos, mas era aquela história, com muito amor mesmo, com determinação, nós vamos formar gentes especiais, e formaram. E estão trazendo gentes especiais para ensinar mais para a gente, como você. Muito obrigado. Kazumi, muito obrigada por suas palavras. Você tem que se sentir orgulhoso mesmo, porque um grupo assim é raro. Então, parabéns a vocês que mantêm. Eduardo Ribeiro levantando a mão. Pode falar, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite. Citado 2 vezes, queria parabenizar a Rosana pela excelente palestra e mais uma vez ao grupo, né, o ESB, que continua se preocupando com ações tão importantes, né, voltando, trazendo palestras
que fala bastante do comportamento, do sentimento, como ela colocou muito bem, do pensamento, da importância de a gente cuidar do nosso pensamento. São aspectos, como ela falou brilhantemente, não quero repetir, são fundamentais para o nosso dia a dia, e a gente corre tanto, como ela falou, que a gente não para para pensar e ver o resultado que isso pode trazer, tanto a lado pessoal como profissional. Tá? Eu me sinto realmente muito honrado de estar mais uma vez aqui, podendo participar. Parabéns, Rosana, e vamos continuar com esses temas aí, que são tão importantes para a gente refletir um pouco o que nós estamos fazendo, porque se a gente não parar para refletir, a gente continua fazendo mais do mesmo, e os resultados são piores, nem iguais são. Tá? Parabéns, uma boa noite a todos. Obrigado pela boa noite, Ribeiro. Muito obrigado. Tá? Gratidão. A Cláudia também levantou a mão. Cláudia? Oi. Cláudio. Oi. Primeiro eu quero agradecer, sou muito grata por essa amiga maravilhosa, por estar aqui, ter essa oportunidade de assistir essa palestra também maravilhosa. Me remeteu muito a vários momentos da vida e dentro da minha área de trabalho, como o colega comentou aí, né, anteriormente, às vezes eu me deparo com muitas pessoas, às vezes pessimistas, com pessoas com aqueles sentimentos de raiva, né, falta alegria, falta afeto, porque na minha área eu trabalho com educação especial, então às vezes você encontra realmente muito disso, então você tem que estar sempre motivando pais, sempre pensando nas crianças, sempre tentando fazer o melhor, e assim, essa palestra para mim, eu já venho trabalhando dessa forma, né, tentando sempre motivar e né, estar dentro dessa área, só veio a contribuir muito. Muito obrigada. E parabéns, Rô. Obrigada, Claudinha. A Miriam, direto da Austrália, vamos lá. Cláudio, dá uma chance aí. O Kamal estava Peraí, Kamal, deixa a mão Miriam falar primeiro. Tá bom, desculpe. Ele, na verdade, ele estava levantando a mão no vídeo primeiro. Não, mas pode falar, Miriam. Tá, joia. Eu queria agradecer, Rosana, pelo convite e a vocês, né, pela oportunidade de eu ter participado. Uma palestra fantástica, eu acho que tem a ver com tudo, com o momento, com todos os momentos e com tudo na vida, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu estava precisando muito dessa palestra, né? Eu fiquei emocionada em certos momentos com coisas que você falou, né? Eu queria agradecer muito, te dar os parabéns e falar que foi uma das melhores palestras que eu já assisti. Nossa, Miriam, assim também, nossa, puxa vida, um elogio desse vindo da Austrália ainda, eu fico mais cheia, daqui a pouco eu vou flutuar aqui. Eu acho, foi maravilhoso, veio, né, tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu não sou do mundo dos negócios, mas eu sou do mundo da vida, né? Então, muito obrigada. Obrigada. Vamos lá, Kamal, faça a sua pergunta. Por favor, Kamal, vamos lá. Não é pergunta, é agradecer a Rosana, porque eu sou muito pragmático em tudo que eu faço, o pragmatismo de tudo aquilo que eu tenho gravado na memória, compara-se o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, combina com alguma daquelas leis, daquelas regras que eu aprendi. E os comportamentos, basicamente quase toda a sua apresentação, combina muito com tudo que eu faço. E eu não tinha nenhuma comprovação técnica de que aquilo que eu faço é realmente a coisa adequada e correta. Obrigado. Para mim foi espetacular. Você simplesmente botou tudo aí que com o meu comportamento combina com a teoria. Obrigado. Obrigada a você, Kamal. Belas palavras. Muito obrigada. Gente, eu acho que o que a gente está vendo aqui hoje é o seguinte, quando os propósitos se assemelham, as coisas se atraem, né? Tudo isso que a Rosana falou, como o Felipe, que é o nosso
nosso grande mentor aí disse, tudo isso tem tudo a ver com aquilo que a gente pratica na ESB, com a nossa prática do devolver, com a nossa prática de afeto, de gentileza. Eu acho que tudo isso que a Rosana falou vem aí como uma luva para as nossas práticas, né? Quem está na ESB, não importa se está desde o começo ou quem está há 15 dias, com certeza já percebeu isso. E queria, se ninguém tiver mais nada aí a acrescentar, eu queria encerrar fazendo um convite para vocês acompanharem as ações da ESB. Acho que a ESB tem muito, já fez muito, mas temos muito a fazer. Precisamos muito do apoio de todos vocês. É muito bacana ver um grupo bastante diverso aqui, gente que nunca havia participado anteriormente das palestras junto conosco aqui. Muito legal ter vocês. Acompanhem a ESB nas nossas redes sociais, acompanhem a Rosana também, porque eu acho que a gente tem muito a aprender sempre, e a Rosana é uma fonte de inspiração e de aprendizagem contínua aí. Agradeço muito. Rosana é uma das pessoas que conheci recentemente e já aprendi muito e faz muita diferença no meu, sem dúvida, no meu dia a dia. Obrigado, Rô, obrigado a todos. Obrigada, Cláudia. Eu só vou aproveitar, se você me permitir, eu queria agradecer a presença de umas pessoas que eu estou vendo aqui. Marinês, querida, Alessandra, estou vendo a Fernanda, e também uma mentorada, Luciana Martins, está aqui. Obrigada, viu, gente? Adorei. Agradece o Grigoleto também, senão ele vai ficar triste. Eu não estou vendo ele, espera aí. Tem outra telinha aqui, gente. Grigoleto, muito obrigada. João, está na escuta, João? Eu estou. Que mais? Aproveita e já anuncia a nossa próxima palestra, por gentileza. Patrícia Geraldi também está aqui. Obrigada, Patrícia. Vou aproveitar para convidar todos que estão aqui para assistir a nossa próxima palestra, que será no dia 10 de dezembro, né, que é uma quinta-feira. O Eduardo, já sei que não pode assistir, né, Eduardo? Você já falou que é só de terça, né? Infelizmente vai ser na quinta, mas espero que vocês tenham disponibilidade. Nós vamos fazer uma palestra que vai falar sobre a impressão 3D da educação à fabricação. Então, convido todos a participar e vocês vão receber o convitezinho aí da gente, tá bom? Claudião, quem vai dar a palestra, João? Ainda não sabemos, mas provavelmente deve ser o cara das impressoras 3D, né? Talvez o João. Vamos ver. Talvez o João. Gente, é isso. Super obrigado. Um ótimo final de noite para vocês aí. Muito bom estar com vocês. Espero vê-los na próxima palestra da ESB e os membros da ESB na nossa próxima reunião, primeira quarta-feira do mês, às 7 da manhã. Estaremos juntos. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite.